Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz, mais uma edição do Bom, minha gente, tá chegando aqui no canal Pode Marcar e a gente vai falar aí sobre Copa do Brasil. Você que tá aqui no canal Pode Marcar, já marcou sua inscrição? Não? Por favor, chega aqui, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos, porque assim o YouTube entende que os nossos vídeos são mais relevantes para todo mundo, tá bom? E entrega mais vídeos para todo mundo. Vasco da Gama e Botafogo ontem fizeram o primeiro jogo aí das quartas de final da Copa do Brasil. E olha, foi um jogo mais emocionante do que o que eu imaginava, ou do que o que a maioria imaginava. Porque a superioridade técnica do Botafogo, ela existe e é grande em relação ao Vasco. Só que tem que o Vasco ontem igualou o jogo na base da garra e teve o Coutinho, o Felipe Coutinho, numa noite bastante inspirada, tá? Para poder aí tentar igualar na técnica. Igualou e superou o Botafogo na parte técnica. Botafogo ontem que os meias não estavam lá muito bem na noite de ontem, não. Aliás, o David Ancelotti, ele, para mim, errou na escalação, tá? Ele escalou dois centroavantes, o nosso querido Arthur Cabral e o Cris Ramos. E assim, os dois não se entenderam muito bem ontem, não. E aliás, a culpa não foi deles, não. A culpa foi mais do meio-campo que não ajudou eles, tá? Principalmente do Montoro. O Montoro não fez lá uma boa partida, não. Para mim, a pior das partidas dele até agora com a camisa do Botafogo, porque o nível de atuações do Montoro vem sendo bastante alto, né? Mas ontem não jogou muito bem, não. E culpa também da ótima marcação do Vasco, tá? O Vasco teve um menino, o Cauã Barros, que entrou muito bem no meio de campo, né? O Cauã Barros, ele é aquele jogador que o Vasco precisava, né? Aquele volantão, aquele camisa 5 tradicional, né? Que marca e sabe sair jogando também. Então o Vasco precisava desse volante e o Cauã Barros ontem foi esse volante, sim, e ajudou muito o Vasco a dar uma tranquilidade para o Felipe Coutinho, entendeu? E para o pessoal lá da frente tentar resolver o jogo, né? Bom, o Botafogo fez 1-0 no começo, né? Que os 10, 15 primeiros minutos do Botafogo foram melhores, né? E assim, o Botafogo fez 1-0 aos 8 minutos, num cruzamento que veio da esquerda, e o Arthur Cabral fez uma cabeçada espetacular, ao melhor estilo Dadá Maravilha. Que Dadá Maravilha dizia, né, que cabeçada boa ou é aquela queixo no peito ou queixo no ombro, né? Então, e o Arthur Cabral deu aquela cabeçada, queixo no peito, espetacular, jogou no ângulo do goleirão do Léo Jardim, que não teve como alcançar e fez Vasco 0, Botafogo 1. E na base de uma outra frase do Dadá Maravilha, não existe gol feio. Feio é não fazer o gol, o Vasco empatou, né? Numa jogada do Nuno Moreira pelo lado esquerdo, ele corta para o pé direito, levanta na área, aí a bola passa por todo mundo, inclusive pelo John, tá? O John, para mim, falhou nesse lance. Se bem que até teve um toque de um jogador do Botafogo antes que tirou o tempo dele, mas eu não sei não se o John não falhou, né? E aí a bola sobra lá do outro lado da área para o Jair, e aí o Jair só teve o trabalho de empurrar para o gol. Ele estava praticamente embaixo da trave e empatou o jogo 1-1 Vasco e Botafogo aos 17 minutos do primeiro tempo. E assim, até antes do gol, o Vasco já era um pouquinho melhor. Depois do gol, aí o Vasco, empurrado pelo grito da galera, empurrou o Botafogo para o campo defensivo,
tá? O Botafogo só foi chegar com perigo no final do primeiro tempo, tá? E o Vasco foi chegando com perigo mais vezes, mas não conseguiu virar o jogo. E no segundo tempo, teve um lance maluco, né? O Vasco foi um chuta-chuta danado, né? O Ryan, se eu não estou enganado, ele chuta, o John faz uma grande defesa, depois sobra, acho que pro Verratti, o Verratti chuta no travessão, e depois sobra pro Ryan de novo, aí ele chuta. E a bola bate no braço do Marlon Freitas, né? E o nosso querido Anderson Daronco não marcou o pênalti porque não quis, tá? Porque foi pênalti do Marlon Freitas. Mas o Anderson Daronco e o VAR não marcaram porque não quiseram, tá? Aí ficou no 1-1 Vasco e Botafogo, tá? Depois dos 15 do segundo tempo, o Vasco deu uma cansada porque ninguém aguenta um ritmo de pressão total o tempo todo. Ainda mais um time que não tem tanta qualidade assim como é o caso do Vasco. O Botafogo, por sua vez, não é que o Botafogo melhorou, mas também ele deu uma arrefecida na pressão do Vasco, tá? O Botafogo, depois dos 15 do segundo tempo, também não... Ele não melhorou porque também não criou oportunidades reais de gol, mas também não tomou mais pressão do Vasco por conta aí do time do Vasco ter cansado, né? E as alterações do Vasco, convenhamos, acabaram piorando um pouco o time, tá? Depois aí desse tempo de segundo tempo. Mas gostei da postura do Vasco, tá? O Vasco igualou o jogo e foi superior no jogo durante boa parte, e o Botafogo, ele se deixou superar pelo Vasco. Não gostei da postura do Botafogo. O Botafogo vai ter que melhorar no dia 11 de setembro se quiser classificar. Vai ter o Nilton, né, a seu favor. A torcida toda vai estar lá no Nilton para poder empurrar o Botafogo rumo à classificação, porque se o Botafogo, quem vencer o jogo vai estar classificado, né? E se der empate vai para pênaltis. Então o negócio aí tá completamente indefinido entre Botafogo e Vasco. Gostei do jogo em si, porque foi um jogo muito equilibrado, um jogo muito bem disputado, tá? Entre os dois times. Mas a postura do Vasco me agradou mais do que a postura do Botafogo, tá legal? Falando dos outros jogos rapidinho, o Cruzeiro derrotou o Atlético em plena Arena MRV por 2-0 e lá só valia gol de jogador convocado pela seleção, né? Um golaço espetacular do Fabrício Bruno e o 2-0 veio com o Caio Jorge, né? Outro convocado para a seleção. E aí podemos dizer que o Cruzeiro já está nas semifinais, né? Cruzeiro aí terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Galo não está lá muito bem das pernas, então o Cruzeiro está praticamente classificado para semifinais da Copa do Brasil. E outro time que já está praticamente classificado para as semifinais é o Corinthians, né? O Corinthians derrotou o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada por 1-0 e deu uma lógica, né? Não, assim, que seja fácil derrotar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, historicamente, né? Mas hoje em dia é sim, porque o Atlético está na Série B e não está brigando para subir. Ou seja, não está lá muito bem na Série B, não. O Corinthians não está lá muito bem na Série A, não, mas está na Série A e tem um time um pouquinho melhor que o Atlético Paranaense. Então, o Corinthians derrotou por 1-0 e está muito bem encaminhado rumo à semifinal para provavelmente enfrentar o Cruzeiro, tá? E do lado de Vasco e Botafogo, tem jogo logo mais entre Bahia e Fluminense. Aliás, tem live também logo depois de Bahia e Fluminense aqui no canal. Pode marcar para a gente falar aí sobre esse jogão entre tricolores baiano e carioca, tá legal? Bom, minha gente, a gente fica por aqui com esse vídeo, né?
de Vasco e Botafogo, de Copa do Brasil, mas a gente volta logo mais em Bahia e Fluminense, tá legal? Se você for inscrito no canal, deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos. Se não for inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau, minha gente!